Muito bem, vamos lá. Debate. Gustavo Machado contra Miorim. Debate comunista contra ANCAP no podcast Três Irmãos. Vamos no nosso modo freestyle pra ver no que vai dar. Simbora! O chat aqui, rapidamente aqui. Agora que eu tô me ligando aqui, vendo o nome Três Irmãos Podcast, né? Quem é o terceiro irmão, hein? Eles são irmãos mesmo? Agora eu fiquei pensando, quem é o terceiro irmão? E o que eu gostaria... Você chegou a ler esse livro, então? Sim, tem muito Então, tempo. uma coisa que é muito interessante aqui, eu gostaria, talvez poderia ser o começo da nossa conversa. Há uma tentativa aqui de Mises de especificar uma relação jurídica. Então, ele no capítulo 1, ele diz o seguinte, ele diz, a propriedade é estabelecida em uma relação de uso. Os marxistas estabelecem uma relação de uso. Como que para todos aqueles que defendem uma estrutura econômica ou sociológica, essa relação de uso? Toda vez que eu uso, você é privado daquela coisa. O que é dito? Você pode inserir, e aí eu peço para você pensar logicamente sobre essa questão. Você pode inserir quantas etapas intermediárias for nesse processo. O que determinará efetivamente o processo por meio do qual o consumo será declarado... O que é que diz o livrinho? O quê? O que é que diz o livrinho? Cara, literalmente, até agora, né? É público do livro, né? Não, porque no livro... será aquele que pode decidir o uso. Então, se você declara uma certa variável e você preenche ela com hipóteses de uso, mas apenas uma delas for chamar efetivamente ela, será essa a variável que terá a dominância, em termos técnicos, da sua propriedade. Nesse caso, atributo. No caso de Mises, literalmente propriedade. Então, o que Mises diz? A propriedade... Não consigo ler nada. Meu Deus. É um conceito que independe de considerações históricas e regulares sobre ela. Ela é uma decisão de uso. Eu decido usar. E o socialismo é... Cara, ó, presta atenção. Ó o que o cara fala. Sabe o que é foda? É porque assim, a gente fica fazendo graça aqui, porque a gente faz entretenimento. Mas o cara fala de um jeito como se estivesse dando uma puta ideia. Presta atenção no que ele vai dizer, ó. Vou repetir. De considerações históricas e, no caso de Mises, de literalmente propriedade. Então, o que Mises diz? O que Mises diz? A propriedade é um conceito, que independe de considerações históricas e... A propriedade é um conceito que independe do... Olha que frase maravilhosa. A propriedade é um conceito. O que diabos é um conceito? Quem é que conceitua isso? Como é que isso independe de alguma coisa? É foda, mano. Regulares sobre ela. Ela é uma decisão de uso. Eu decido usar. E o socialismo é aquela ideia que diz: nós devemos afastar o consumidor da decisão do uso. Nós devemos clamar que um conjunto de pessoas irá decidir quais são os usos plausíveis e possíveis que vão se organizar de forma efetiva na sociedade. E ao fazer isso, nós temos uma consequência clara para como o socialismo vai se comportar. Por quê? Sempre surgirá um conjunto de pessoas. E é daí que vem a noção. Por que os austríacos vivem falando do Estado? Se a minha noção tem pouquíssimo Estado, se a minha noção não é burocrática, se a minha noção não tem nenhuma dessas preocupações. Porque a consequência desse efeito do uso, de você dizer, alguém vai ter que decidir quem vai usar, seria a afirmação de ou serei eu, ou será outro. Ou a propriedade será privada minha, ou será privada do sujeito que foi quem declarou como eu iria usar. E essa é uma... Meu amigo, que deve... Porra! Alguém dá um álcool pra esse homem? Afirmação não apenas soberanamente mostrada pelo Mises, como empiricamente verificável. Em todas as situações, se você emprestar para alguém, se você vender para alguém, o que você está vendendo? O uso. E nesse sentido, é sempre privado, é sempre um homem que determina o que será e em que quantidade será usado. Quanto tempo tem? 1 minuto. Agora, uma segunda questão, e é por isso que eu trouxe aqui... Tu não fez nenhuma, porra, questão... A nova classe. Existe uma tradição anticomunista. É público do livro. E o Milovan Dilas, e eu vou aproveitar para expor isso em outra oportunidade, o Milovan Dilas, ele tenta demonstrar, e demonstra de fato, que há um desenvolvimento específico por parte da própria estrutura social que faz com que uma nova classe surja. E essa classe não surgiu na Alemanha, não surgiu na Iugoslávia, não surgiu em todos os outros locais que surgiu, inclusive Milovan Dilas era assistente de Tito, por um mero acaso. O que você tá falando, irmão? Mas por uma série de elementos fundamentais
que o marxismo e o comunismo carregariam dentro de si. Beleza. Porra, não, ó, isso aqui pra mim, isso aqui, ó, desculpa eu falar, mano, isso aqui é uma puta de uma fuga das galinhas. Cadê meu áudio da fuga das galinhas? Fuga das galinhas pra cacete. Porra, bicho. Eu protestava, eu tirava ponto dele aqui. Ô, querido, você não fez pergunta, você só falou dos livros da sua editora, pô. Só uma questão de ordem, rapidinho. Claro. Não, é porque eu fiquei meio confuso aqui, porque ele me fez a pergunta, eu respondi, aí se continuar assim, ele vai me fazer uma pergunta, eu vou responder, ele vai me fazer uma pergunta, É por isso que eu te pedi, você lembra? Que eu achei que ia ser aí eu queria complicado. entender essa dinâmica. Você quer responder essa e fazer uma outra pergunta, ou você quer fazer Sim. uma pergunta e depois ele pode repetir a pergunta? Não, eu prefiro... Sim. Pois é, sim, mas aí seria necessário um novo tempo, né? Sim, Porque aí a gente precisa de uma renova. inversão. A gente renova e... Aí a gente pode ir 2 e 2, não tem problema não. Beleza, Pode ser beleza, 2 a 2, tranquilo, então? tranquilo, Pode ser? pode Daí ser. ficam conversas e daí beleza. vocês só indicam quando que deu. Sim. Primeiro, assim, só remetendo ao tema anterior, eu fiquei realmente um pouco confuso, assim. Fiquei Todos um pouco nós confuso. ficamos. O que eu tentei mostrar aqui antes, e aí na sua resposta não ficou muito claro para mim, é que o tema do cálculo econômico, ele surge para Mises, partindo de uma resposta a uma turma que se origina no Baroni, mas o Baroni, vários autores vão tratar disso depois, Dickerson, Taylor, o que eu falei aqui, o Neurath. Então se origina ali, e que é uma ideia de socialismo que, no lugar de destruir o mercado, com todas as características específicas do capitalismo, como é a proposta do marxismo, ele, na verdade, quer emular o mercado a partir do Estado. Isso é que o Baroni nem era socialista, tá? Ele está testando uma hipótese teórica. Ele, inclusive, considera que a teoria que ele mostrou que era... R$5. Oi, Fala, Choco. fala, Tenho algo de veras importante pra falar sobre esse cara de óculos. diga. Como é que alguém vai a um podcast participar de um debate e não lava as mãos? Reparem nos dedos dele, todos sujos de cheetos. Ih, Não rapaz, deve podemos ser, mais tolerar isso. deve ser o salgadinho ali dos três irmãos. viável em termos de equação era impraticável, ele acreditava. Então, é uma ideia é o tal do socialismo de mercado, que teve um debate amplo naquela época, que era emular... Então, o Mises começa respondendo isso. Que depois ele tenta meio que dar uma universalizada disso e joga no livro do socialismo, ok, mas a palestra dele foi respondendo o Neurath, e é isso que dá base para o artigo de 20, se ele estava escrevendo o livro antes e esse texto já estava no livro, eu não sei dizer, mas basta ver no livro que quando ele trata diretamente desse tema do cálculo econômico, não é em diálogo direto com os marxistas, basta pegar o livro e ler, me lembro disso bastante claramente, embora tenha muito tempo que eu tenha visto isso aí. Com relação a outro tema, desculpa, Meurinho, mas esse é um ponto realmente, a característica histórica do Mises, e histórico aqui não significa que as suas preposições não possam ser usadas na história, né? Mas ele procura criar um sistema que não é um sistema válido para essa sociedade que a gente vive hoje, ou para aquela, mas que ele acredita decorre da própria ação humana, das próprias características do homem, né? Esse é um exemplo excelente, porque uma coisa central que o Mises faz toda hora, mas não só ele, vários autores, mas central é o quê? É tirar aquilo que é historicamente específico. Você está justificando uma sociedade historicamente específica, essa que nós vivemos, né? Onde tem compra e venda de ações, onde tem juros de forma universal, sistema bancário, a lucratividade regendo toda a estrutura da sociedade, trabalho assalariado, vínculos indiretos entre as pessoas, precisa de comprar e vender, inclusive para trabalhar você precisa comprar e vender, não é mais um vínculo direto. Então você retira todas essas características específicas e pega o elemento mais geral para falar, tá vendo? Isso sempre existiu. E esse é um caso. Existe milhares de trabalhos, literalmente milhares de trabalhos, que mostram que a relação que os homens, a propriedade, ela é de fato universal no sentido de que você precisa se apropriar do que existe para poder viver. Nesse sentido, é evidente. Mas a forma que nós temos hoje não é como nós apropriamos as coisas para viver. Nós apropriamos a partir de uma forma que tem a sua faceta jurídica da propriedade privada, que é uma forma específica que separa o uso da propriedade, tanto que eu tenho o título de propriedade da coisa, eu posso ter o título e não usar. Exatamente. Isso é tão importante que para quem quiser aprofundar sobre o tema, eu remeto, por exemplo, a toda uma ampla discussão que existe sobre a consolidação do verbo ter, em todas as línguas indo-europeias, por exemplo. Como esse termo ele só surge muito recentemente em praticamente todas as línguas. Porque as pessoas elas consideravam o seguinte, eu tenho uma coisa quando eu utilizo, que é o que a palavra ter, ela permite que você possa ter uma coisa sem utilizar.
Né? Então, por exemplo, o capitalista dispõe sobre a propriedade da empresa. Ele, inclusive, não precisa nem ir lá, ele pode ser um mero acionista, ele não precisa nem morar no mesmo país. Né? Então, durante 200 mil anos, né, a sociedade humana, as pessoas sempre se apropriaram das coisas, sempre utilizaram as coisas, isso é o que caracteriza a posse. A forma da propriedade privada, que passou por uma longa tradição, mas que vai se generalizar no período grego de maneira... E isso é, cara, o Gustavo brilhou aqui, né? Isso é tão foda, porque de fato, é aquilo que a gente escuta os marxistas falando o tempo todo, né? Que esse ter que se tem hoje, ele só é efetivamente concreto com o auxílio do Estado. Porque, no fim das contas, quando uma fábrica entra em greve, quando o povo vai tentar invadir uma fazenda, quem é que vai proteger essa terra? Não é o dono da terra. Porque ele não nem força para isso sozinho ele tem. Que quem vai defendê-lo, no fim das contas, é o próprio Estado. Bastante contundente, onde não há nenhuma dúvida a respeito disso. É bastante curioso que você, pelo que eu percebi, gosta de filosofia e esses temas, algumas das palavras do vocabulário filosófico que são usadas para justificar teorias gerais, do que quer que seja, uma delas é uma palavra grega que chama ousia. Ousia significa substância ou essência, a depender da predileção do tradutor, né? Que é central para Aristóteles e tudo. O que era ousia antes dela virar substância ou essência? Propriedade. Ousia é propriedade. E eu já fiz uma catalogação do grego para estudando esse tema, mais de 50 termos. Inclusive, faço parte de um texto sobre história de filosofia que ia entrar na minha tese e eu tirei fora, procurando mostrar o desenvolvimento social dessas coisas. Então, não, a ideia de propriedade privada, essa ideia, se você pegar sociedades, tirando nos séculos mais recentes, indiana, chinesa, nossas africanas nem se fala, nas sociedades andinas aqui existentes, e até nas sociedades europeias, até a Grécia Antiga, ela é uma ideia inexistente. A ideia de propriedade como uma forma separada do uso e da posse. É algo que se desenvolveu muito recentemente. Tanto que, por exemplo, eu falei o verbo ter, as pessoas usavam o verbo ser-de invertido para... eu estou usando isso, não é eu tenho isso. Né? Então, é um tema bastante interessante. E, na verdade, se você quiser tirar o conteúdo específico da propriedade privada generalizada e reduzir ela ao uso, parece que tem propriedade privada desde sempre. Porque o conteúdo específico foi retirado. É verdade que isso é relativamente recente, em alguns lugares do mundo, 2.000 anos e tal, que nem palavra existia para expressar essa relação. Nem sequer palavra, porque essa relação não existia. E vai ter a ver com a minha próxima pergunta. Eu já 5 certinho, mas é isso aí, beleza? Beleza. Então eu já engato isso na minha próxima pergunta. Uma coisa que permeia toda a tradição liberal, e eu sei que Ludwig von Mises em particular, é uma análise da sociedade focada nos indivíduos. Tá? Claro que ele vai ter uma abordagem específica disso, voltada para a ação, e não é tanto o ponto que eu estou querendo entrar. Mas o que eu quero chamar a atenção é só o seguinte: esse é um dos grandes pressupostos implícitos em toda a teoria liberal. Pode ser, desde Adam Smith, ou até Petit antes, até as mais recentes, Mises, Hayek, etc. Eles partem do seguinte pressuposto, são os pressupostos implícitos no liberalismo. Que é a ideia de que a sociedade é formada por átomos isolados, né? A gente tem lá vários átomos isolados, que são os indivíduos é o que há de mais concreto na visão deles e tudo mais. Mas se é um monte de indivíduo isolado, o que permite ordenar essa coisa toda? O que permite ordenar essa coisa é o grande pressuposto, que é o pressuposto deísta de todo o liberalismo. Mises, sobretudo, mais até do que os outros, que é o quê? Existe uma razão universal, que independe dos indivíduos, inclusive, e que regula toda essa a mão invisível do mercado, né? É isso, né? Relação entre os indivíduos. Então, o que permite a sociedade existir, se desenvolver, dar certo e etc? É porque, embora esses indivíduos atuem por conta própria, pensando em si mesmos, são átomos isolados, tem uma razão que está ali por trás, universal, necessária, a priori, que regula isso. Quando essa história começou, a ideia era diretamente uma ideia teológica. Inclusive a mais consistente, na minha opinião, que aí faz mais sentido. Porque de onde que vem essa razão universal? Quem a criou? Quem a fez? Né? Então a ideia era que era Deus mesmo. Então a ideia era que Deus criou o melhor mundo possível, ou seja, um mundo onde ele não precisava intervir. Essa ideia tinha tanto peso no início do liberalismo, século XVII, século XVIII, que os teólogos cristãos liberais, sobretudo protestantes na Europa, atacavam ferreamente os milagres que estavam relatados lá no Novo Testamento. Falando, não, se Deus fez o melhor mundo possível, ele não precisa intervir, tem uma razão que ele já pôs no mundo quando ele criou.
né? Então, Thomas Jefferson, por exemplo, ele tinha todas as partes de milagre da Bíblia dele recortada, porque ele era um deísta. Caraca! O deísmo era universal no século XVII e XVIII. Só que no XIX e XX, continuou o deísmo. Eles só tiraram o pressuposto teológico. Então, existe uma única lógica, né? Já que você falou das lógicas clássicas, existe uma única lógica. Essa lógica ela é universal, primeira, né? Ela rege a sociedade humana, a natureza, o direito, a física, a química, tudo essa lógica rege. Só que essa é a grande fragilidade do liberalismo, porque antes as pessoas justificavam essa lógica que rege os átomos individuais, e por isso a sociedade baseada nos átomos, com o deísmo divino. Ou seja, Deus é que dotou o mundo dessa lógica. Por isso que ele pode criar o mundo lá e depois ele pode dormir, não precisa nem intervir nele mais, porque ele já tem a melhor lógica, o melhor mundo possível foi criado, como dizia Leibniz. Agora, do século XIX para cá, eles tiraram Deus da jogada, mas a lógica continua lá. E toda aquela parafernália do Mises, e eu estou sendo aqui, não estou te atacando, tá? É porque é o que eu acho mesmo a respeito. Na minha opinião, é um autor de terceira, na minha opinião. Se baseia na ideia de que existe uma lógica una, universal, necessária e a priori. Ele tem um axiomazinho lá do qual ele deduz, né, todo o conjunto ali de predicados que permite depois avaliar a história e os fatos empíricos. Então a minha pergunta é, se não foi Deus, quem criou essa lógica? O que te garante que só existe uma? Quem dotou o mundo de uma lógica una, necessária, universal e primeira? Quem foi o responsável por isso, se não foi Deus? É um ato de fé? É a substituição da crença em Deus na crença numa lógica? Quem fez essa lógica que Mises assume como sendo universal, una, necessária, que vai reger toda a dedução que ele faz, desde o seu axioma, passando pela ética, até chegar na economia e tudo mais? Quem fez? E por que eu tenho que aceitar essa lógica, se ela não for meramente um ato de fé ou uma crença? Puta que pergunta boa, hein? Vai lá, pergunta boa, hein? Lembra que no começo o Miorim ficou falando que, porra, já que o Gustavo é um cara da lógica, o Gustavo meteu pergunta de lógica na cara do homem. Yeah! E agora? Quando quiser, Miorim. Já que você chamou o Mises de um autor de terceiro, eu acho que eu posso lhe dizer por que você nunca vai conseguir dar uma resposta satisfatória ao... Ficou puto, hein? Criticou o cara, publicou o cara, né, pô? A escola austríaca e a tradição específica que se formou a partir daí. Você não vai conseguir porque você não tem interesse suficiente. Como você não tem interesse suficiente, você não vai entrar nas particularidades necessárias para entender por que a escola austríaca é uma escola específica. Acho que a primeira delas é a origem dela. Diferente das Áustria. noções deístas, a escola austríaca bebe na chamada Escola de Salamanca. A Escola de Salamanca era uma escola na Espanha, feita por teólogos jesuítas, que tinham um espírito e uma visão muito clara acerca da razão. Eles acreditavam que a razão era limitada. Então, há a noção de que... Não, mas realmente, ele tá certo. Algumas pessoas têm uma razão limitada mesmo. Isso a gente não pode negar, não. O tempo inteiro o homem deve observar com humildade Deus. A tal ponto que até a autoridade que os homens podem manifestar e poderiam concretizar entre eles precisaria ser repensada nesses termos. Então, o tirano poderia ser morto. Perguntava-se, o tirano deve ser morto com ou sem veneno? Como é o caso? É o Salamanca de Breaking Bad? Boa pergunta. Ele deve ser morto à guilhotina? É válido matar o tirano com a guilhotina? Porque pouco se sabia e a ação que se fazia era inteiramente de sua responsabilidade. A inserção de termos que vão surgir apenas muito tempo depois na genealogia das ideias. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Mas cadê a resposta? Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Essa acusação, ela é realmente válida para a maior parte dos autores iluministas. Mas como a origem da escola austríaca é diferente, é simplesmente muito diverso do que poderia ser um argumento contra a escola austríaca. Principalmente porque, quais são as bases fundamentais de Karl Menger? Quem? Esse sim, eu tenho certeza que, como você comenta, muito mais. Cara, ó, você lembra do Nando Moura tentando pegar o Leon e a Nilce? É o mesmo estilo, lembra que era assim? Me responda então, o que você tem a falar sobre o cara que escreveu o Manual de Instrução desse Controle Remoto? O que você diria? Você diria que ele não é qualificado? Você diria? É uma fuga da galinha e não responde, pô. No canal você tem uma abordagem um pouco mais direta. Menger estava extremamente preocupado com noções aristotélicas e escolásticas.
E ele constrói a sua base com essas noções aristotélicas e escolásticas. E nós sabemos que, do ponto de vista aristotélico, nós só podemos estabelecer uma interação com Deus de forma análoga. Então, há uma quebra quando você considera noções, por exemplo, como as noções das mônadas. Há uma quebra no sentido mais óbvio. Não há como, ao estarmos observando algo maior do que nós mesmos, algo inquebrável, algo minúsculo, algo que tem como característica ser perfeitamente indivisível. Essa coisinha, ela não consegue estar na mesma ordem de relação com Deus. E nós estamos. Peraí. Ele tá fazendo um joguinho aqui. Se eu fosse traduzir, o que ele tá tentando dizer, de maneira que pareça inteligente, porque não é, o que ele tá tentando dizer é, não questione a Deus. Vocês estão ligados, né? Quem somos nós para questionar a Deus e seus desígnios? Porque essas coisas que são parte da matéria são criação de Deus, mas não são feitas à sua semelhança. Então, do ponto de vista teológico, há uma resposta. Os austríacos simplesmente não estavam nessa. Os austríacos são... Mas qual é a resposta? Um movimento que surge, sim, em razão desses elementos da escola de Salamanca, e a resposta é uma escola. Escola essa que eu tenho certeza que você conhece. Escola de Viena. Os positivistas lógicos. E essa confabulação entre esses indivíduos fez com que eles se opusessem a boa parte dos elementos fundamentais que estão organizados no deísmo. Eles claramente tinham outros adversários, tinham outras formas. E até mesmo quando Mises usa Kant, porque Mises usa Kant, Mises usa uma estrutura a priori, o que ele está fazendo? Ele está, da mesma forma que Kant se perguntou, como nós vamos tornar compatíveis os juízos sintéticos a priori? Porque era necessário pensar, eles são juízos que não estão empiricamente contidos no mundo. Meu Deus. Eu não consigo encontrá-los em nenhum lugar, os juízos da física, F igual a MA, mas eles são validados o tempo inteiro pela física. Como que nós sabemos a verdade deles? Através de um momento de apercepção. Esse momento de apercepção seria um momento concreto e específico. Qualquer homem poderia relatar, ter sentido e percebido ele, a partir do qual esse homem era capaz de, a partir dali, estabelecer suas verdades. Perceber, não, veja aqui, eu estou nesse momento aqui e eu vejo, ó, o tempo existe. E o espaço... Tu vê que o tempo existe? Meu Deus do céu. Papo de maluco. Chat, faz o seguinte, ó. Eu vou encerrar esse corte por aqui, mas a gente vai fazer mais um corte. Então, aguarde. Tem mais corte a respeito. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo todo dia. Segura que vem mais um aí.